domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus Saúde, que só queridos falou pra me internautas, ensinar. com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando os Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração cristã. A lição de hoje é a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Então, no dia de hoje, queridos internautas, alunos, professores, nós vamos estar estudando sobre a importância do arrependimento. Antes, quero agradecer a todos que estão participando dessa escola dominical virtual, enviando um grande abraço a todos os internautas que me acompanham neste canal, pedindo a vocês que comente, faça comentário das lições, dê suas opiniões, se inscreva aí no meu canal, isso é muito importante. E de coração eu continue agradecendo a todos que têm me acompanhado. O textual nos leva a compreender o que é um sacrifício para Deus. Então nós vamos chegar a esta compreensão. O que é um sacrifício para Deus? Aí nós temos a verdade aplicada, que vai nos mostrar o caminho da restauração espiritual. Essa lição vai ser muito importante para nós, para que nós possamos estar entendendo e aprendendo juntos aqui o caminho que nos leva à restauração. A introdução, nela nós estamos abordando o contexto histórico do Salmo 51, que vamos estar mostrando aos nossos alunos, aos nossos professores, que a restauração acontece quando há verdadeiro arrependimento. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Nós precisamos compreender que nós só seremos restaurados quando houver verdadeiramente arrependimento em nossas vidas. O objetivo da primeira parte da lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 51. No Salmo 51 nós encontramos aí Davi em grande aflição, né? Você pega o 1 que diz o contexto histórico, o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Então, meus queridos, essa lição está nos mostrando o quão terrível é cair em desobediência e entrarmos pelo caminho do pecado, porque nós sentimos a ausência de Deus, como Davi vem sentindo, pois mostra também que o pecado de Davi lhe conduzia a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Meus queridos, nós vamos estar dessa lição descrevendo, falando sobre esse pecado terrível que Davi fez, né? Que causou uma coisa nefasta, quer dizer, um luto espiritual que deixou todo mundo para baixo. E Davi, eu acredito que ele entrou em uma profunda depressão, mas contudo Davi recorreu-se a Deus. Nós vemos que nos Salmos que nós vemos estudando, nós estamos vendo o caminho errado que Davi tomou e os prejuízos que vem lhe causando na mente, no espiritual. No Salmo 13, a Bíblia mostra Davi, né? Parece que ele está numa profunda depressão. E ele ora dizendo: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Quer dizer, Davi se sentia esquecido. E ele perguntava: para sempre tu vai esquecer de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim
o meu inimigo. Meus queridos professores, queridos alunos, enquanto tudo vai bem, a vida é um pouco com mais sentido, porque te acusam daquilo que você não fez, então você tem uma consciência limpa com Deus. E nós encontramos Davi dizendo: olha, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está falando, meus queridos, porque isso é real. Isso acontece na vida das pessoas, quando elas caem, quando ela passa por situações vexatórias. E aí as pessoas, quando vê, mesmo quando aquela pessoa entra na igreja, a primeira coisa que você vê não é aquela pessoa, você vê o pecado dela. Nós temos em nós, que nós precisamos nos libertar disso, nós temos um processo de julgamento. Quando uma pessoa, por exemplo, entra na tua igreja, você conhece a vida dela, os erros da vida dela, quando ela entra, você não vê uma pessoa que se arrependeu do seu pecado, ou uma pessoa que precisa de uma reconciliação com Jesus, mas você vê o pecado dela, pelo que te contaram. E Davi estava vivendo essa situação. E no Salmo 13, por isso que Davi entra nessa profunda tristeza e ele pergunta, quer dizer, ele está deprimido. Nós temos muitas pessoas deprimidas e muitas delas também, como Davi, por causa do pecado. Porque Davi se amparou e buscou um Deus que tudo podia. E os nossos irmãos que encontram nesse estado de calamidade pecaminosa, que a depressão vem, que a tristeza vem, que a angústia vem, talvez ele não está tendo com quem se abrir. E isso seria bom se nós desse oportunidade aos nossos irmãos para que eles pudessem estar se abrindo, contando o que está acontecendo em sua vida. O 1.1 diz as transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11 vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Nós vemos, meus queridos professores e internautas, quem lê a Bíblia entende isso. Antigamente os reis saíam para a guerra, então eles iam guerrear, eles iam para a batalha, eles eram a liderança ali. Nós encontramos Saul morreu no campo de batalha. E Davi, em vez de ir, ficou em Jerusalém. Não era para ele estar em casa, era para ele estar no campo. Então, meus queridos, nesse processo de ficar em casa, a casa de Davi certamente tinha um terraço, né, que as casas antigamente parece que era assim. E Davi do alto pôde enxergar uma linda mulher tomando banho. Quer dizer, ele viu o que não era para ver. E aí acontece que o olhar, ele é perigoso. Davi, ao ver aquela mulher bonita e nua, olhou e desejou. A Bíblia diz que foi ao passear no terraço do palácio, ele viu uma mulher. E quem era essa mulher? Ele mandou perguntar quem é essa mulher. Essa mulher não era nada mais, nada menos do que a esposa do seu melhor soldado. Um guerreiro que estava a serviço do rei. E ela viu, gostou, se interessou, cobiçou. E agora ele manda chamar. O que eu quero dizer, meus queridos esposas, esposos, nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. E o homem e a mulher pode estar no lugar errado, ver e desejar aquilo que não se pode desejar, como Davi, e cair numa grande armadilha. E aí ele manda chamar a mulher. Até muitos condenam essa mulher, mulher de Urias, condena como prostituta, que ele deveria ter morrido os dois. Mas ela foi chamada, trazida para a casa do rei. Eu acredito que ela não tinha escolha. O rei tinha poder. Ela não tinha como sair correndo, ela estava na casa do rei.
E naqueles tempos, infelizmente, Davi se comportou como os reis da época, que cobiçava as mulheres. Abraão teve que mentir que Sara não era sua mulher, porque o rei poderia cobiçar, e por cobiçar a Sara, mataria Abraão. E Davi, infelizmente, se comportou como os reis. E aí ele passa por esse processo de adultério, deita com a mulher do seu melhor guerreiro, do seu melhor soldado, que estava entre os seus melhores soldados. E aí ele planeja a morte de Urias, né? Homem valente, esposo de Batseba. Então, meus queridos, como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Davi não passou pelo teste. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas dizendo que tudo é Deus que decide nossa vida. Mentira! Nós temos o poder de tomar decisões. Josué disse: olha, vocês escolhem o que vocês querem servir. Eu e a minha casa tomamos essa decisão. Então, o cristão, ele é testado diariamente. E ele precisa aprender a tomar decisão para não se reprovar, como reprovou Davi, esse grande homem que era segundo o coração de Deus. O 1.2 diz: o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. Veja que Urias passava muito tempo na guerra. Então, naquele período, o costume das mulheres não ver para Batseba, ou melhor dizendo, sua menstruação. E ela disse: estou grávida. Sentiu, certamente, talvez, aquilo que sente as mulheres, né, quando fica grávida. E agora a situação se agrava. A criança denunciaria o pecado e a pena de morte que deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determina a lei. Lá na lei diz assim: que o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Que eu, nesse caso aqui, eu acabo defendendo a Batseba, dizendo que ela aqui talvez não teria uma escolha. Mas, na aplicação da lei, morreria ela e morreria Davi. Porque agora a criança denunciava que realmente eles tinham cometido um pecado. A mulher grávida, né? A barriga crescendo. E agora Davi faz um plano macabro como esconder essas coisas. E aí ele determina que Urias tivesse um descanso da guerra. Não era tempo de descansar. Eu trouxe Urias, mas esse plano fracassou. Tentou festejar com Urias, né? No intuito de embriagá-lo, né? Encher ele de vinho para ele ficar embriagado e ir para casa. E deitar com a mulher também fracassou. Então com os fracassos das estratégias anteriores, planeja a morte de seu melhor amigo. Veja bem o caminho, meus queridos internautas, queridos professores, o caminho miserável que Davi está tomando no intento de esconder aquele pecado ou de ficar livre daquela miséria. Porque aí ele disse: eu mato Urias e após a Urias eu trago Batseba para o palácio. E aí ele, pensando assim, que os atos não seriam revelados. Morrendo Urias, não, ele deixou a mulher grávida. Mas, no entanto, meus queridos, Deus sabia o que estava ocorrendo e não tinha agradado a Deus, melhor dizendo. Então nós precisamos estar preocupados como está a nossa consciência com Deus. É bom você estar bem com a igreja, mas é preciso que você esteja bem com Deus. Porque Deus é aquele que perdoa pecado de acordo com o seu arrependimento. Então os pecados, eles podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais será escondido dos olhos de Deus. O 1:3 diz: Natã, o profeta de Deus. Para Davi a situação estava resolvida.
ele fez todos os intentos, né? Trouxe Urias, esperando que Urias fosse deitar com a mulher, mas Urias ficou na porta do palácio. Embriagou Urias, pensando que Urias iria para sua casa. Também Urias não foi. E agora vem o profeta e traz tudo à tona. Não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan. Davi não pensou nisso. Amando de quem? Amando do Deus Altíssimo. E sabendo que aí o pecado encoberto seria denunciado. E aí chega Natan para Davi, trazendo uma parábola. E ele disse: um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. O que ele está dizendo? Porque, meus queridos internautas, me entendam aqui. Davi não serviria para ser crente da Assembleia de Deus. No dia de hoje ele seria expulso. Ele não teria a mínima condições de ser crente da Assembleia de Deus. Mas Davi aqui, ele se assemelhava aos reis pagãos. Davi tinha um harém de mulheres. Ele tinha muitas esposas. É isso que está dizendo, um homem rico que tinha muitas ovelhas. Um rei que tinha muitas esposas. É isso que Natan está trazendo essa parábola para que Davi entenda. E um homem pobre com apenas uma esposa. E esse rico vai lá e deita com a esposa ainda desse homem pobre. Quer dizer, isso é uma grande abominação a Deus. Então, ele está fazendo essa parábola aqui do homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha, para que Davi caia em si e entenda o seu pecado. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Quer dizer, Davi, possuindo muitas mulheres, não impediu que tomasse a esposa do seu melhor amigo. Eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem como Deus é misericordioso. Como Deus conhece um coração arrependido, e quando o coração se arrepende, Deus perdoa. Então, ao ouvir a parábola, Davi ficou indignado. Jamais Davi passou pela mente de Davi que aquela parábola estava sendo falado diretamente para que ele entendesse que ele era aquele homem. Então, Davi disse: este homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Olha a sentença que Davi trouxe para o homem da parábola que o profeta Natan leva a ele. Merecia morrer, mas antes de morrer, teria que tirar o preço de 4 vezes o preço da ovelha. Então, nesse momento, Natan olha para Davi e diz: esse homem és tu. Davi caiu o seu semblante. O objetivo da segunda parte da lição: revelar o caminho do arrependimento. Então nós falamos sobre o arrependimento. E agora nós vamos estar revelando, mostrando aos internautas qual o caminho do arrependimento. Porque, meus queridos, nós temos pessoas na igreja que estão depressivas, doentes, por causa de pecado. A sua alma está angustiada. E nós precisamos estar preparados, meus queridos, para que nós possamos resgatar essas pessoas e fazer como o profeta Natan, trazendo uma palavra de Deus para que as pessoas reconheçam seu erro e se arrependam. 2. O caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. Então, meus queridos, Davi viu o seu erro ao ceder à concupiscência da carne. Quer dizer, o pecado, ele na hora, por exemplo, ao ver, vai e comete o pecado, o desejo se aflora, está acima de tudo, abafa o espiritual, e aí depois se descobre e vive essa miséria que Davi vem se lastimando nos salmos que nós estamos acompanhando. Então o oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Então, o profeta traz para ele uma grande sentença.
ó, vai ter colocado com uma luz do sol. Todo mundo vai ver o que você fez. E Davi se arrepende e pede perdão a Deus. O 2:1 diz reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus queridos, é um problema que aquelas pessoas que têm comunhão com Deus, quando cai em pecado, ela vai estar sempre defrontando com aquilo que ela fez. Por isso que Davi disse, está sempre diante de mim. Então, os erros estão cravados na consciência e toda vez, durante ele viver, mesmo sabendo que ele se arrependeu e que Deus o perdoou, mas o pecado aparece na sua frente, o que ele fez. Então Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Então, se o pecado não aparece diante de você, você não é sensível. E aí você, quando você acha que está certo, mais distante você está de Deus. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Eu digo, fulana, eu já vi em muitas igrejas, faz alguém pedir perdão na marra. Para com isso, pastor, já tem que vir à frente e pedir perdão. Aí vai aquele monte de gente. Eu assisti isso, eu estou falando, são coisas que eu já assisti. Faz as pessoas virem à frente, vexatoriamente, né? E pedirem perdão. Não, meus queridos, ninguém se arrepende se não reconhecer que errou. A pessoa tem que pedir perdão por livre e espontânea vontade, porque a sua consciência o acusou de que fez o que não era certo e agora precisa reconciliar com aquela pessoa e com Deus. Então a falta de sensibilidade espiritual tem sido constante em nossos dias. Uns não têm coragem de pedir perdão e outros são forçados a pedir perdão. As pessoas, elas têm se acostumado a viver em pecado e muitas vezes vivendo em pecado dentro da igreja. Está normal. Nós estamos vivendo os dias de que o profeta falou que nós viveríamos dias difíceis. O próprio Jesus disse isso. Então é mais fácil buscar o Deus da prosperidade, o Deus que conduz ao arrependimento, fica para segundo plano. Então, meus queridos, cuidado. Muitas vezes é melhor buscar o arrependimento do que nossa própria saúde. Pois quando buscamos prosperidade, buscamos saúde, buscamos outras coisas, nós estamos caminhando em um caminho perigoso. E nós precisamos estar atento a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. O 2.2 diz a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconheceu o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei. E fiz o que teus olhos parece mal. Então agora ele reconhece que ele fez aquilo que não agradaria aos olhos de Deus. O 2.3 diz: o perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Esse é um problema, meus queridos. Você planta, você colhe. Então, Deus, naquela época, exerceu juízo sobre a vida de Davi. E o filho nascido em decorrência do adultério, o que aconteceu? Davi orou, jejuou, mas não teve jeito, a criança morreu. E o mal aí não ficou só aí. O mal, a consequência do pecado de Davi, veio sobre a família de Davi. As suas concubinas, né, as concubinas de Davi, foram publicamente envergonhadas. Mas veja, gente, que vergonha dizer que um rei como Davi tinha um monte de concubina, tinha um monte de mulheres. E aí, seu próprio filho foi lá e aconselhado por um indivíduo que estava ali no palácio, a possuir as mulheres de seu pai. E ele foi lá e possuiu uma por uma na presença de todos. Quer dizer, Davi ficou tão envergonhado, que vocês vão lendo lá, você vê que essas mulheres
ficaram encarcerados até a morte. Então, 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Então, mas mesmo, o segundo é o seguinte, mesmo sendo perdoado, sofreremos, né, as consequências dos nossos pecados. Então é por isso, queridos alunos, que você deve passar aí, professor, para os teus alunos, que é preciso que nós vivamos em permanente vigilância e oração, para que nós não venhamos cair em tentação, pois nós pecamos, alcançamos o perdão, mas temos a consequência do nosso pecado. O objetivo da terceira parte da lição, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Davi é visitado pelo profeta, reconhece seu erro, se arrepende, paga o preço, sua família, seu pecado é exposto, suas mulheres são usadas pelo seu próprio filho, consequência dos seus erros, né? Colhendo, sendo castigado pelos seus atos. Mas agora ele faz os seus pedidos a Deus, os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. Então, meus queridos, você, querido irmão, que às vezes está na igreja, está com um problema sério, recorre-se a Deus, vai para o joelho, vai para a oração, pede perdão até ser perdoado. E aí, para que você possa voltar à comunhão com Deus e sair dessa depressão, desse problema que está te afligindo, dessa falta de humor, que muitas vezes a pessoa mal-humorada, são erros e erros que ele cometeu na vida, e aí ele se acha num beco sem saída, e aí ele começa a viver desmotivado, e aí qualquer coisa ele está se ferindo, porque o pecado não trouxe apenas consequência externa, mas também interna. A sua intimidade com Deus foi afetada. Ele orava, parecia que Deus estava distante, como eu estava falando sobre o Salmo 13. Senhor, tu não vai me ouvir. A sua alma foi tomada por angústias. Então, é nesse sentido que ele expressa no Salmo 51, várias vezes, pedindo socorro a Deus. O 3:1 diz: conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por seu coração cheio de sabedoria. Então, meus queridos, há diversos significados para a palavra sabedoria. E entre esses significados está a capacidade de lidar com problemas que podem ser externos e internos. Davi enfrentou em sua caminhada, né? Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, aí sagrou-se vencedor. Então, a sabedoria está em nós, sabermos lidar com nossos problemas. Vamos recorrer a Deus, vamos chegar mais próximo de Deus, porque nós vamos ter problemas, problemas internos e problemas externos, problemas que vêm atacar aí as nossas vidas. O 3.2 diz: purificar-me com isopo. Davi pede ao Senhor que purifique com isopo. Então, meus queridos, Davi queria ter certeza de estar completamente purificado, porque o isopo é um arbusto aromático com caixa de flores amarelada que crescia nas fendas das rochas e era usado na cerimônia da purificação, como eles usaram lá na saída do Egito. Então nossos pecados eles são purificados por meio do sangue de Cristo. Então o João diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é preciso que nós creiamos nisso e deixamos a vida de pecado que estávamos vivendo e agora prossigamos
a servir a Deus. É por isso que o sangue de Cristo é chamado o sangue da aspersão. O 3:3 diz: a alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Então, aqui o comentador está nos trazendo para nós, o comentador, que a alegria e a salvação são duas expressões fundamentais que está no verso 12 do Salmo em apreço. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Então aí, nós olhando a toda essa angústia, aqui nós vamos estar aprendendo duas lições. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria da salvação. E o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Então é por isso que é interessante quando nós saibamos, fazer as boas escolhas. Conclusão: o Salmo 51 é importante, porque ele auxilia na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Não se esqueça disso, queridos professores. Jesus veio buscar sarar os doentes, buscar os perdidos. Então, procure inserir as pessoas de maneiras que elas possam se arrepender e torne a encontrar a alegria da salvação. Quero convidar vocês para a próxima aula, que é a lição 7. Não perca confiança em tempo de aflição. Já está abrindo a lição, que eu disse, a lição está abrindo, está ficando melhor. E agradeço a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.